meninos, estou aqui de novo com mais um Pod da Gi e hoje trazendo uma situação inversa. As meninas que têm passado por aqui têm falado muito sobre empreendedorismo, cada uma no seu nicho, cada uma falando sobre ali a sua expertise, e hoje eu vim trazer para vocês entenderem um pouco da realidade de que todo mundo quando começa tem seus meios, tem seus receios, mulheres incríveis que optam por estar em casa cuidando de repente ali da sua família, com filhos pequenos ou do marido, e se ausentam desse mercado por um tempo. Tem suas dúvidas, suas dificuldades e também tem medo do recomeço. Então hoje eu trouxe uma pessoa que vai trazer pra gente os seus medos, os seus receios, expor pra gente as suas dúvidas, né? E para você, talvez aí de casa, se conectar e entender que o medo faz parte, que o retomar é difícil para todo mundo. Então, eu estou hoje com uma amiga muito querida, Suelen, seja muito bem-vinda. Prazer. Obrigado por aceitar esse desafio. Eu sei que diferente da maioria das meninas que passam por aqui para contar histórias lindas de sucesso, carreiras brilhantes, é difícil você, de repente, estar na frente da câmera para expor os seus medos e as suas fraquezas. Isso, de verdade, para mim é uma coisa muito admirável. Para mim, esse é o pilar fundamental do sucesso. É quando você sabe os seus medos, é quando você sabe onde você não é tão boa e quando você não tem medo de expor isso, porque você sabe que o que vem depois certamente é muito melhor que isso, tá? Obrigada de coração por estar aqui, feliz com a tua presença. Eu tenho certeza que nos próximos você vai estar aí contando histórias de sucesso de uma empreendedora maravilhosa. E lembrando, gente, que ela é só uma menina, né? E por isso que está no início. Suelen, queria que você se apresentasse para o meu pessoal. Quem é Suelen? Fala um pouquinho da sua idade para poder contextualizar aí, né? O porquê dessa trajetória. Conta um pouquinho de você, da sua história. E aí eu vou vir com umas perguntas poderosas aí pra gente mostrar que o começo não é fácil pra ninguém. Obrigada, Gi. É um prazer estar aqui. Eu tava falando até antes da gente começar que eu tô bastante nervosa. Não fique. Como eu tô entre amigos, vai ser mais tranquilo. Quando a Gi propôs, né, eu conhecia já o projeto do podcast. E aí a Gi pegou e falou, eu quero você. Aí eu falei, eu? Como assim? Quem sou eu? O que eu vou falar? Eu não tenho, talvez não digna, né? Mas uma história pra contar. Só que todo mundo tem uma história pra contar. Claro, histórias lindas. E aí todo mundo aqui atrás ficou, não, Su, vamos falar disso, vamos falar isso. Alguém pode se inspirar em você, você pode ajudar as pessoas. E aí eu tô aqui. Eu tenho 28 anos, eu sou casada com o Rafael há 9 anos. E o Rafa, a gente vai falar muito dele aqui também, porque é muito difícil dividir a nossa história é muito conjunta. Sou mãe da Alice, que tem 6 anos, uma boneca. Sim. E eu acho que é isso, vamos conversar e ver aonde vai levar aqui o nosso papo. Tá certo. A minha intenção de trazer a sua aqui é justamente por isso, porque ela é muito jovem, tem um potencial incrível pra gente que vê de fora, ver o quanto ela é habilidosa com algumas questões, o quanto é talentosa e o quanto é parceira. No decorrer da nossa história, da nossa conversa, vocês vão perceber alguns pontos e entender um pouco mais sobre isso. Mas o que realmente pega é isso, ela não tem uma bagagem, até mesmo pela idade, não só pela decisão de cuidar da família, mas pela idade, é muito menina. E eu acredito que muitas mulheres se sentem assim, tipo, quem sou eu? Que história? O que eu vou contar? Né? E eu acho que a história de todo mundo é digna, a história de todo mundo move todo mundo, as pessoas se conectam e existem muito mais pessoas precisando se conectar com pessoas que estão nos primeiros passos do que pessoas para se conectar com quem está no sucesso, porque de repente o sucesso ainda é muito distante. Então as pessoas observam aquelas pessoas, poxa, ela está começando, poxa, olha, isso move muito mais às vezes do que uma grande história de sucesso. Então por isso eu fiz questão que você viesse aqui e até mesmo porque eu admiro demais. Como o pessoal, algumas pessoas já me conhecem, né? Eu sou muito dinâmica, eu sempre estive muito à frente do trabalho. E eu realmente admiro essa sua decisão de ter deixado ali, né, um pouco da sua história, da sua trajetória para se dedicar à sua filha, à sua família, a apoiar o seu marido, né? Então, eu de verdade não me vejo capaz de uma escolha de tanto amor assim, porque eu acho que eu até adoeceria, eu falo. Mas eu admiro, de verdade eu admiro. Então, eu queria te perguntar primeiro como é isso? Como é se ver tão jovem, casada, de repente interrompendo seus estudos, e de repente aí se vendo mãe tão jovem, né?
casada, e de repente vendo o Rafa numa ascensão profissional, né? Como é isso para você? Você tinha total segurança, putz, é o meu marido, nós somos um? Ou tinha aquela dúvida, aquele receio, meu Deus, e eu, e a minha história, e a minha profissão, e a minha carreira? Como foi isso para você? Então, eu acho que para contar essa história é como se fosse um cronograma mesmo ali, a gente vir desde o começo. Mas eu confesso que para mim já foi um dilema muito grande estar na mesa com amigas da minha idade, às vezes casais, amigos do Rafa, a gente num jantar e as meninas falando, tipo, super, né, das empresas. Eu tenho uma das nossas amigas, a Nicole, que ela trabalha na área de marketing no iFood. Então, assim, pra ela, o trabalho dela pode até ser menor do que eu imagino, mas ela fala de um jeito que eu fico, gente, eu não tenho noção do que é. Então, eu tive já essa fase de me sentir talvez até um pouco deslocada, de falar, meu Deus, olha o que todo mundo tá vivendo e o que eu tenho, o que eu tô conquistando como pessoa. Eu já tive isso. Mas assim, o Rafa, vocês conhecem, o Rafa também é amigo do Edmar, né? O Rafa, ele tem uma alma empreendedora. O Rafael, ele é imparável, incansável, insaciável no empreendedorismo. Assim, o que você propor pra ele, se ele vê, ele, né, da contabilidade também, se ele vai colocar no papel, e se ele vê, ele vai se jogar. Então, assim, além dele já ter tido outras empresas antes dele focar mesmo em ter a própria contabilidade dele, ele já teve muita coisa, muita empresa. Ele já teve lan house, ele já teve empresa de câmera de segurança. E assim, eu sempre tava lá, na lan house. E lembrando, gente, que é outro menino, tá? Ele tem 28 anos também. É um menino. E aí, na lan house eu tava lá, eu era o caixa. Depois, quando a gente tinha câmera de segurança, ele ia pra rua, ele falava, eu vou mandar a equipe. Não tinha equipe, ele era a equipe. E eu ficava lá cuidando, né, de toda a parte de publicidade, atendendo telefone, fazendo orçamento. Então a gente cresceu junto, eu sempre gostei muito de ser apoio pra ele. E aí eu trabalhei já fora também. E quando a Alice veio, a gente, depois que a Alice nasceu, eu continuei trabalhando, entrei em um outro emprego. E aí a gente viu que realmente, não é que era desnecessário, mas era muito difícil a gente conciliar tudo, eu conciliar tudo. A gente preferiu priorizar a Alice e a carreira do Rafael. E eu fiquei ali cuidando de todo mundo, né? Dos meus 2 filhos, como eu brinco. E você sempre confiou muito nele enquanto parceiro, tipo, sempre para você isso foi uma segurança. Por mais que você se questionasse enquanto a Suelen mulher, que também queria estar ali à frente dos seus projetos, sim, mas essa questão financeira, do destaque que ele estava tendo, isso para você não era um problema. Não, é engraçado dizer, porque é uma coisa que às vezes a gente vivendo, a gente não para pra enxergar, mas realmente era uma confiança plena, né? Que bom, isso é bonito. Uhum. E ele talvez te dá essa segurança, sim, o que é bacana. Eu falo que isso é um relacionamento de verdade, né? Que eu falo que eu sempre falo que o Edmar é meu sócio, mas eu acho que independente dos negócios, quando você se casa, você já abriu uma sociedade. Consciente ou não consciente, né? Mas é bacana quando você confia no seu sócio, né? Quando você tem aí essa confiança. E como foi para você, por exemplo, quando veio a Alice, a rotina de casa? A rotina de mãe, de dona de casa? Porque eu falo que, por mais que algumas pessoas são apaixonadas por isso, chega uma hora que fica surreal. Eu falo que é uma coisa, né? Então, como você se viu nessa fase? É engraçado porque, se voltar lá atrás, eu sou a mais nova. Meus irmãos, minha irmã tem 13 anos de diferença, meu irmão tem 16 anos. Então, eu fui criada a bonequinha da casa. A minha mãe também, dona de casa, né? Ela não tinha tanta exigência. Então, assim, eu fui aprender a lavar uma panela grande já, por extrema necessidade. Quando eu me vi ganhando uma família, porque até então eu e o Rafael, a gente só foi morar juntos depois que a Alice chegou, eu tive que aprender tudo, de tudo. Então, assim, além do serviço de casa, que a gente sabe que é difícil acostumar, eu tive que criar uma rotina totalmente nova. Então, assim, não sabia, não gostava, tive que aprender na marra, tive que cuidar de tudo. Na verdade, acho que de tudo, a Alice pra mim era o mais fácil ainda. A maternidade pra mim sempre foi muito leve. Eu sempre tive muitas certezas na maternidade, sempre fui muito firme na maternidade, mas pra mim era a parte fácil. O difícil era todo o resto.
Entendi. E você acha que esse processo interferiu no seu relacionamento enquanto casal ou não? Eu acho que eu é o que eu falei, acho que inconscientemente eu tinha essa postura, tipo, esse é o meu papel, mas não me rebaixando, mas tipo assim, Não, com certeza é não. que às vezes Pelo tem gente que fala, contrário, não, eu faço pelo só isso. contrário, né? Eu faço É, a maior a maior parte, parte. né? E o Rafa, ele tava ali na rua trabalhando nanã, e eu cuidava de tudo. Só que num primeiro momento ali, até a Alice completar quase 3 anos, eu morava ainda coladinha na minha mãe. Então tinha muito apoio. A minha mãe às vezes me ajudava na cozinha, eu ficava com a Alice. Então tinha muita essa flexibilidade. Quando a Alice tava pra completar 3 anos, um mês antes dela completar 3 anos, a gente decidiu se mudar. E aí eu morava em Pirituba, em São Paulo, e eu fui pra Osasco. É, pertinho, mas já era outro. Então, do lado. Aí foi a minha vida, Aí você viu a vida de gente grande. de gente grande. E aí foi quando a Alice nasceu, eu tinha 22, então aí eu já tinha uns 25. A minha mãe disse, ela fala, aí foi quando eu vi você amadurecer, você virar... Porque a minha mãe também perdeu ali, porque querendo ou não, tava todo mundo no controle Sim. dela. E não tinha mais, a minha mãe me visitava regularmente, me ajudava, mas não era a mesma coisa. Sim. Eu tinha minha sogra mais pertinho, mas a minha sogra também trabalha, e tem, né? Minha sogra empreende também, então ela tem uma rotina. E foi quando eu me vi sozinha mesmo, com a Alice em tempo integral e cuidando de tudo. Foi. E, por exemplo, e dentro desse período, você acha que, assim, foi fácil para você levar? Porque a longo prazo você se via voltando para o mercado do trabalho, você se via fazendo algo, ou você não conseguia ter essa visão a longo prazo? Você pensava, não, já estava na sua organização, não, eu vou ficar aqui até ela ter 5 ou até ela ter 6 anos, a partir daí eu vou mudar isso. Ou não, você não tinha essa visão de longo prazo? Eu não tinha. Com certeza essa foi a fase mais difícil pra gente, que eu fiquei muito sozinha, eu fiquei muito insegura, mas eu não conseguia visualizar isso, porque pra mim, como eu falei, era muito seguro. Eu não conseguia, até inclusive hoje eu tava conversando com um amigo meu sobre isso, que eu não tinha. Pra mim, essa chave de voltar virou recentemente. Eu não tinha pretensão, pra mim era aquilo. E quando a gente colocava, falando mesmo de colocar no papel, o que acontecia? A gente fazia matemática simples. Hoje, se eu voltar pro mercado de trabalho, eu vou voltar como CLT. Mas eu não tinha uma especialização, porque a faculdade eu parei quando eu engravidei. Sim. Então eu não tinha uma especialização. A gente sabe que o salário de alguém que não tem uma especialização, pra começar, é baixo. Quando a gente colocava isso no papel, vou bater 30 vezes aqui. Quando a gente colocava isso no papel, a conta não fechava. O que eu ia ganhar do Valia a trabalho, eu ia pagar de colégio, talvez, porque aí precisaria ser um colégio num tempo maior. Ou eu ia pagar pra alguém me ajudar em casa, com a limpeza. E aí não valia a pena. E a gente foi sempre levando assim. Em contrapartida, como você já falou, o Rafael em ascensão. Então, sempre foi muito tranquilo. Eu tinha essa rotina e ele tinha a rotina dele. E em que momento você acha que você falou assim, ok, matematicamente falando não bate, eu sei que vai ser complicado, eu sei que vai mudar tudo, eu sei que eu vou sair da minha zona de conforto, mas eu quero algo a mais. E não é porque eu preciso financeiramente, não é porque o meu marido me cobra algo, é porque eu quero algo para mim. Você acha que quando foi que você tomou essa decisão? Ou não foi você, ou essa decisão foi tomada? Então, assim, como foi isso para você? Então, eu acho que até você tá acompanhando isso de perto. Foi muito recente. Nesse tempo todo, eu sempre ajudei muito o Rafael. A gente morou 1 ano e meio no Guarujá. Então, lá foi quando eu fui mais ativa na empresa, porque ele não tinha tanta...
queria ter o seu negócio, você queria estar à frente de algo, queria construir a sua história, a sua trajetória. A gente já tinha até discutido antes, eu e o Rafael, sobre algumas opções. A gente falou, vamos abrir algo pra você. Só que aí, quando a gente foi analisando as opções, sempre ficava muito nas ideias, sabe? Uma loja. Não, uma loja não. Então uma loja online. Mas uma loja online. Mas vamos abrir um restaurante, um buffet? Eu já pensei até em buffet infantil. E aí a gente sempre ficou muito no campo das ideias e nunca foi pra frente isso. Então, realmente foi um presente a Gênesis que encaixou. Tem o seu momento, né? Talvez você teve ali as suas experiências, eu falo, foi o seu test drive lá na contabilidade, lá no Guarujá, foi, né, tomando... sempre de apoio pro Rafael. E também, na verdade, eu acho que você nunca ficou assim, sempre só de casa. Porque pelo que você vem contando, você sempre estava ali. Na Lan House estava no caixa, na contabilidade estava falando com o cliente, mandando um boleto, fazendo uma coisa. Então, você já, de alguma forma, você já vinha trabalhando como um apoio mesmo, né? Nada de bater cartão, de ter horário para entrar e sair, mas você tinha ali alguns papéis ali dentro do apoio que ele precisava. Sim. E falando até de relacionamento, é muito difícil, eu acho, ele sozinho, sabe? Se não tivesse, eu falo que eu tenho mérito sim, claro, muito no sucesso dele, porque indiretamente a gente sempre vai estar ali por trás. Até falam, né, que um homem de sucesso não tem uma mulher atrás, tem uma mulher do lado. Exato. E eu acho que isso é muito real, porque quando ele não tinha nada, eu tava lá. Quando ele falava, vamos, eu falava, pode ir, que eu vou estar aqui, vamos você voltar, ou eu vou junto, Então, sempre, assim, toda a carreira mesmo do Rafael eu pude acompanhar. E é muito bonito de ver. Eu falo que eu sou fã número 1 dele, sou babona mesmo. Mas é porque realmente a gente fez isso acontecer. Sim, fizeram juntos, né? E, por exemplo, quando a Gênesis chegou, né? A gente vai falar dessa questão dos primeiros passos do empreendedor. Porque diferente da minha história, em que foi muito, fala adrenalina pura, muito sem saber, ao tempo todo você tem o Rafael que tá atrás de você com uma caneta e falando, a conta não fechou. Isso a conta não bate. Então você não tem essa questão tão na sorte, ou vamos ver o que dá. Então você vai começar um novo negócio, mas você tem ali ele por trás, que tá te dizendo o tempo todo que a conta precisa fechar. E como fazer, né? Então assim... Eu queria que você contasse um pouco da Suelen menina de 28 anos, que estava ali no seu papel de mãe, de cuidar da família, de ficar de apoio. Como é isso, né? O que passa pela cabeça de uma pessoa que tem como marido uma pessoa que está em ascensão, super responsável, um menino super competente, e eu acredito que fica aquilo, putz, eu não posso ser menos, eu não posso falhar, eu preciso, né? Eu acredito que esse peso seja complicado de administrar. Então eu queria que você falasse ao seu olhar como é isso, quais são os seus maiores medos, as suas maiores dúvidas, porque eu acredito muito que no decorrer do podcast vocês vão ver mulheres incríveis que as perguntas dela talvez já vai ser respondida nesse momento, o que eu puder contribuir aí dentro da minha experiência, a gente já vai falar um pouco sobre, mas eu queria que você fosse muito aberto. O que passa na sua cabeça? Quais são os seus maiores medos? O que você... Tipo assim, o que te assombra, vamos dizer assim, quando você pensa, poxa, agora eu tenho um negócio. Pois é muito assustador mesmo. E é difícil, assim, eu acho que pra mim, Suelen, como pessoa, foi muito difícil eu me posicionar. Até quando o Gustavo chegou e eu ficava assim, não, Rafa, mas a empresa é de vocês. Eu ficava meio que colocando eles e eu ele te joga pra lá, ele joga você, você joga ele. Aí ele ficou, não, é você. Você vai entrar no contrato, você vai ser sócio do Gustavo, vocês vão fazer isso acontecer, é você. E aí tem reunião, eu fico ali, vai fechar o cliente. Ele é seu cliente. Então ele tá muito... Ele tá fazendo um papel que você um dia fez por ele, né? E ele sabe que às vezes eu preciso desse empurrão, porque senão eu vou ficar dependente dele se não é a estratégia, né? A estratégia é também que eu dei os meus passos. Sim. Mas é assustador. É uma grande responsabilidade pra mim, assim, tem sido uma grande responsabilidade. Tem dado muito certo. Então, graças a Deus, a gente já tem esse bônus, né, das coisas estarem caminhando certinho. Mas eu acho que rola mesmo um pouco do que você falou, a expectativa de já ter ali alguém que tá muito bem e de não alcançar. Eu acho que é mais isso mesmo. Mas eu tô muito otimista. Então, eu acho que isso foi o que você falou. Acho que no seu podcast que o empreendedor tem que ter coragem. Coragem. Eu tô muito corajosa. Isso é fundamental.
muito do meu feitio ser corajosa. Mas eu tô muito corajosa. Eu tô muito Mas, por otimista. exemplo, na parte administrativa, né, na parte financeira do negócio, que é o que você toma mais à frente ali na gente. Essa é uma coisa que você faz com segurança, por já ter feito com o Rafael, por conviver com ele? Ou é uma coisa que você fala, meu Deus, eu vou... Ou não, pra você isso não é um problema? Então, é que talvez fique repetitivo, mas realmente a minha carga vem disso, né? Vem de estar sempre nos bastidores de uma empresa Você que não sabe como que é cresceu. assinar sozinha ali. Então hoje pra mim é natural, porque já é a minha rotina na empresa do Rafael fazer isso. O administrativo. O administrativo, por mais que ele fique mais à frente, porque ainda a nossa rotina antes da Gênesis, eu ainda era muito mãe dona de casa, eu sempre participei. Então pra mim tem sido tranquilo. Mas E a eu entendo que talvez tenham pessoas que não tenham essa carga e tenham que começar, né? E você acha que qual é as dicas que você pode dar, até sendo a mulher de um contador, né? A mulher que vem administrando. O que você acha que talvez a pessoa que esteja aí com um dos seus maiores medos, essa questão administrativa, como você acha que seria o ponto de partida para essa pessoa? Eu acho que assim, tudo parte de organização, de estar muito confiante ali, né, na sua estratégia. Ter um plano de negócios é fundamental. Você tem que entender aonde você tá, aonde você quer chegar. Isso é fundamental para qualquer negócio. Para vender coxinha é fundamental. Não tem como a gente fazer sem administração. E eu acho que é estudar, é entender mesmo o seu negócio. Aonde você quer chegar, o que você quer alcançar. Porque não adianta você simplesmente pegar um modelo ali de alguém que é de outro nicho e seguir. Você Sim. precisa entender o seu negócio. É personalizado, né? Exato. Então eu acho que é ir muito tranquilo e observar mesmo de fora o negócio. Ver como ele gira, como você quer que ele aconteça. E cuidar de tudo. Você tá experiente, você tá bom no negócio. Eu tô empresária. E quando falam quando uma outra vertente do negócio, né, do empreendedorismo, porque eu falo que o empreendedorismo ele tem pontos fundamentais. A administração é um deles muito importante e você está muito segura. A outra questão é que você precisa ser boa em vender o seu serviço ou o seu produto. Ir ali para uma reunião com o cliente e fechar esse negócio. Como você se sente nesse aspecto? Ai, gente, é que assim, o Rafael, ele é muito bom no que ele faz. E eu brinco que quando eu entro pra fechar um cliente, eu só imito o que ele faz. Porque ele fecha todos os clientes, eu nunca vi. As pessoas falam, o Rafa tem o dom, né? Ele nasceu pra empreender. Eu falei, vocês já viram ele fechando um cliente, gente? Até eu, toda vez eu falo, se ele não quiser, eu quero. Porque é muito bom. Então eu acho que foi a experiência de ver mesmo isso acontecer, porque a parte legal de ser a mulher do dono é que você vai em todas as reuniões vestida de salto alto e fica lá sorrindo. Aprendendo. Então, Você teve um ótimo tempo aí de aprendizado. Né? Eu acho que a experiência vem um pouco por culpa disso, mas é você entender o seu negócio. O que eu quero? Hoje a Gisele precisa produzir um podcast, e aí? O que eu posso fazer? E eu não vendo nada que eu não possa. Eu falo até pro Gustavo isso. Eu falo, às vezes eu prefiro fazer com excelência o que eu vou fazer com excelência do que eu prometer que eu vou fazer 5 coisas e fazer tudo pela metade. Então, assim, hoje a gente definiu muito bem o que a gente quer fazer, o nicho que a gente quer atender, e a gente quer fazer isso com excelência. Então, você estando seguro do seu produto, né, do seu serviço, eu acho que não... É só apresentar. Só apresentar. Muito bem. Tá vendo? Eu acho que a empresa vai ter sucesso, hein, gente? Tá se vendendo. Então, vamos lá. Você tá saindo muito bem, vamos aí ver. Tem nota 10 quando a gente fala em administração, que isso é muito importante. Tem nota 10 aí em vendas do serviço, né? Da apresentação. Um outro ponto fundamental é negociação. Então, como você acha? Porque assim, você vai ter que negociar. Você vai precisar diminuir custos, você vai precisar contratar, de repente, uns freelancers e, de repente, conseguir fazer isso trabalhar ao seu favor. Você vai ter que aí fazer uma negociação que é o que vai medir a sua margem de lucro. Como você se sente nisso? Esse é o problema de sentar com empresários experientes, sendo experiente. Nem sabia dessa parte. Fala. Gi,
Não sabia muito dessa parte, mas eu vou. Eu acho que entra tudo na administração, né? Eu acho que quando a administração tá. Tô falando besteira? Ela me olhou assim, ó. Não, vamos lá, tô admirando, tô Eu admirando. acho que sim, eu acho que quando a administração tá certinha, quando você tem alinhado o negócio, eu acho que tudo flui, sabia? De verdade, assim, eu realmente tô muito otimista, eu tô muito segura na nossa empresa. Mas eu acho que tudo acaba fluindo naturalmente. E aí a gente vai encaixando aí os perrengues, porque tem perrengue, né? Tem. Tem muito Quanto perrengue. tempo tá com a Gênesis? A Gênesis tá o quê? 2 meses produção? Que eu tô já, viu? Qual foi o maior perrengue? Por enquanto. Da Suelen, da Suelen. Da Suelen? Eu pude presenciar uma reunião que ela chamou o Rafael, galera. Eu chamei. Você viu? Ele falou depois, você que É só um apoio moral. Fala, senta do meu lado e não fala nada. Depois você me avalia. Tipo, Olha, eu não sei se teve muitos perrengues ainda. Tá tranquilo, né? Tá indo bonitinho, tá? tirando a agenda no trabalho, que essas coisas de última hora, eu quero que produza 10 podcasts em uma semana, tá tranquilo. Ah, agenda, a gente encaixa, a gente fala assim, não, tá tudo na agenda. Mentira, a gente deixou tudo lá, louça pra lavar, saiu correndo, mas... Esse era um outro ponto. Como tá a Suelen hoje, começando a empreender, Eu amei que ela mudou a pergunta. e como tá, por exemplo, para você administrar isso? Porque eu sei que tem todo um apego ali. Minha casa, minha filha, eu falo por mim, porque eu levei um tempo para me desapegar, para entender que não, que ok, eu trabalho, eu sou boa no que eu faço, mas eu preciso de alguém boa para cozinhar, eu preciso de alguém boa para cuidar da minha casa. E eu sei que isso é um processo. Em que parte desse processo tá a Suelen hoje? Se você acha que você ainda tá sendo aquela mulher que acredita ser a Mulher Maravilha, eu ainda dou conta de tudo, eu limpo, eu passo o povo ali, eu faço aqui, ou você já contratou pessoas para te dar esse suporte em casa? Como é que tá isso? Então, a gente tá se organizando. Como eu falei, a gente voltou pra São Paulo, acho que completou 3, 4 meses também. Eu voltei... Muito recente. eu voltei no comecinho de fevereiro, finalzinho de janeiro. Então a gente tá se estruturando também. Casa nova, aí tem que decorar, aí tem que fazer um monte de coisa de gente grande, né? Dos adultos. Que aí a gente tá se estruturando. A nossa ideia é ter alguém pra ajudar na casa, com a limpeza, com a comida. Porque, gente, não dá tempo. É muito difícil falar que dá tempo de fazer tudo. De verdade, eu admiro pessoas que conseguem sair de manhã, deixar filho na escola, trabalhar, estudar. É muito difícil. Frutar, fazer a janta, lavar a louça, pôr a roupa na máquina, eu também admiro. Eu gente, admiro de verdade. E assim, eu acredito muito, gente que tem talento pra isso. Tem gente que tem prática. Uma das minhas melhores amigas, se ela pegar uma louça pra lavar, você piscou, ela lavou. Ela chega, ela limpa a casa, ela dá banho na criança quando ela já tá lavando o cabelo, secando. Eu não tenho essa habilidade, eu não tenho mesmo, não é de mim, sabe? Não é perfil, mas eu faço na medida do possível, eu faço bonitinho, cuido da minha casa. Hoje a gente tá nesse trâmite de encontrar alguém pra me ajudar na casa. A Alice fica na escola integral e eu tenho a minha mãe pertinho. Voltou pra perto da mãe. Pra perto da mãe. Gente, eu não sei o que seria de mim sem a minha mãe. Então, assim, a minha mãe e o meu pai, eles são aposentados, então eles já têm uma rotina mais tranquila. Então, meu pai, quando precisa, pega. O meu sobrinho estuda na mesma escola que a Alice. Então, quando precisa, minha irmã passa, já pega os dois, leva pra casa dela, é tudo no mesmo bairro. Então, hoje, eu tenho essa flexibilidade. Graças a Deus. E, por exemplo, essa facilidade que você falou que a sua amiga tem, né? Que é dela. Ela limpa a casa e tá pondo roupa na máquina e já tá com as panelas no fogo, já dá banho na criança. Isso é dela. É um dinamismo dela que eu também admiro. Eu tiro o chapéu, mas também não tenho. Eu sou bem ágil quando eu tenho que fazer, mas o meu emocional tá assim, ó, porque eu não queria estar lá fazendo tudo aquilo, fico toda a vida com quem deixou a louça lá, com quem sujou aquele monte de roupa. Então, minha casa fica um pouco tumultuada quando eu tenho essa responsabilidade. Mas eu acredito que sim, isso é dom também. Tem pessoas que nasceram pra isso, tem pessoas que fazem com amor. A moça que trabalha aqui em casa, de verdade, assim, eu olho pra ela fazendo, nem é a casa dela, nem é a família dela, e ela faz com amor. Eu vejo que ela ajeita as coisinhas, sabe? Então, assim, é o dom dela, é o talento dela. Ela faz com amor e por isso faz tão bem. Então, assim, eu acredito que eu faço essas coisas, que eu faço bem outras coisas, que eu também faço com amor outras coisas, que é o meu dom, que é o meu talento. Sim.
E você, quando você vê a Suelen que não tem essas habilidades lá, como a pessoa que vai desenrolar tudo dentro de casa, você se vê com esse dinamismo dentro dos negócios? É a pessoa que corre lá, improvisa e corre e fala com o cliente, não, já tô te mandando o cara aí, não, vai ter que subir o negócio. Você se vê assim e é uma coisa que você quer viver? É esse dinamismo, essa correria, essa... Eu sou muito mais prática quando eu tô no trabalho, no modo trabalho, do que no modo casa. Mas eu acho que é questão de talento mesmo, questão de prática, sabe? O meu, até voltando um pouco do que a gente falou, hoje a gente não tem rotina. Sabe rotina? Horário pra acordar, horário pra Alice entrar na escola. Alice fica na integral, a escola da minha prima. Então, assim, ela entra a hora que ela quer. É muito flexível, mas isso não é bom. Hoje, pra gente, isso não é bom, porque eu acabo não conseguindo administrar ali, por exemplo, igual, hoje eu vou chegar a tal horário em casa, então consigo cozinhar pra amanhã. Eu não tenho essa rotina, o que é um erro. Por isso que eu preciso de ajuda. Mas do que a gente falou? Do trabalho. Pro trabalho você tem eu tenho. Você consegue te organizar. Bom, amanhã eu tenho agenda para isso, então eu preciso adiantar aqui, eu preciso direcionar ali. É muito mais... É que eu acho que é questão de gostar mesmo, né? Porque da casa, quando a gente... Não é que a gente não gosta da casa, a gente não gosta de fazer o trabalho da casa. A gente gosta da casa limpa, né? A gente faz por obrigação. A gente gosta da casa limpa. Gosto da casa arrumada. Não. Gosto da comida pronta, né? E a gente tem o mesmo defeito, que a gente é muito visual, né? Eu vou chegar na minha casa, tá tudo assim, ó, as almofadas. Mas ela é bem mais que eu, gente. Ela tem um probleminha, assim, mas ela vai melhorar. Quando ela começar a ficar muito louca com a empresa, ela vai parar com esse negócio das almofadinhas, Eu sou muito visual, mas eu não tenho rotina. Qual hoje é a sua percepção? Como você vê a Suelen à frente da Gênesis daqui 2 anos? Quais são os projetos da Suelen para daqui 2 anos? Como você vê a empresa? Você se vê com funcionários, sem funcionários? O que você vê quando você imagina o que você está construindo aí para os próximos anos? A gente quer ter uma equipe. Eu quero, de verdade, eu acho que assim, a chave, se eu puder resumir, é ter uma empresa da qual eu tenha orgulho, sabe? De olhar e falar, gente, é a minha empresa. Eu sei que tem o Gustavo, mas aí ele deixa eu ficar me sentindo assim. Tá certo. Eu olho pra ele, que senão ele me dá bronca. E aí, eu acho que é isso, é olhar e falar, essa é a minha empresa, esse é o meu negócio. A nossa ideia é expandir sim, é ter equipe sim, é ter pessoas pra nos ajudar nisso. É o que eu falo pro Gustavo muito, eu falo, a ideia é que a gente seja os chefes, que você seja o diretor de tudo, né, da parte de produção, que ele é muito bom nisso. E que eu seja a diretora lá de dentro, que eu tenha minha sala, minha mesa e cuide de todo mundo. Essa é a nossa ficar ideia. carregando câmera. Não, só brincando. Isso e tá tudo bem, é fase, sabe? Até trazendo pra realidade que a gente tá acompanhando isso com a gente. Hoje a nossa realidade é essa e tá tudo bem. Se a gente precisar passar 1 ano carregando câmera e sair daqui e gravar outro, tá tudo bem. A gente entende que isso é parte do processo. Mas a nossa ideia é realmente expandir. E quando você fala, daqui a um tempo, a minha ideia é ser a chefe, tá na minha mesa. O que você imagina que é ser a chefe, ter uma sala, um escritório e uma mesa? O que você perguntou? O que eu imagino? O que você imagina? Qual vai ser a sua rotina? O que você vai estar fazendo? Aí a gente imagina a pessoa plena, né? Acordando, indo treinar. Eu acho que vai ser mais tranquilo. Eu acho que com base em tudo isso que eu tô tagarelando, que eu falo muito, também vai ser uma lição pra gente. Por exemplo, vai ser um tapa pra gente realmente. Imagina a Suelen com 30 clientes. 30 clientes fiéis ali, subindo site, Instagram, YouTube, podcasts, e você acha que você vai estar plena atrás da mesa. E as pessoas vão falar, Suelen, meu vídeo não subiu. Suelen, e aquele áudio? Suelen, eu preciso que, saiu uma matéria assim, cancela aquela entrada que vai entrar hoje à noite, eu quero gravar outro, porque eu quero falar sobre isso, que é o que bombou. Então, assim, sim, só querendo ser a pessoa que tira um pouco, puxa pra terra, volta. Sim, eu sei. Vai ser lindo o seu escritório, não tenho dúvida, com o vasinho, com até as pétalas das flores no lugar, que ela né? Não tenho dúvida sobre o seu sucesso, sobre a sua... Mas você é pessoa chata, eu vou te falar que não vai ser tão fácil. Não é fácil. Não, eu sei. Então, assim, a sua vida de maquiagens e cabelos muito bem escovados, talvez vai estar de coque. Pé da vida, porque o Gustavo esqueceu de subir o cliente te ligou e pá. Não, eu falo assim que o chacoalho, ele tem a dimensão da empresa.
Uma empresa pequena, o chacoalhão é de leve. Uma empresa média, o chacoalhão é médio. Uma empresa grande, o chacoalhão chacoalha pra valer. Não, sim, é que você perguntou, né, Não, da sim, Gênesis, mas é e a claro que minha a gente tem ideia que sonhar e é... ver o bonito, né? Não, a minha ideia é realmente a gente crescer e ter uma estrutura. Mas eu entendo E que tá vem- preparada tô. pros chacoalhões também. Gente, eu tô muito animada. Pode Certo. ser que, né, eu tô começando, então Não, assim, mas tem é que isso falar. aí, esse Mas é o ponto principal. eu acho que o espírito é esse, é a gente focar em... Mas vai ser perrengue, a gente sabe. E quais são os valores que você fala assim, esses são os valores da Gênesis, disso a gente não abre mão. Olha, eu gosto muito de ter excelência, sabe, no meu trabalho. Eu não gosto de, como eu já falei, de prometer nada que eu não vou fazer. Então, assim, eu acho que até o Gustavo tem isso muito alinhado comigo, que é o que a gente se propor a fazer, a gente vai fazer da melhor maneira possível. A gente vai se desdobrar, a gente vai ficar ali pendurado no teto segurando a lâmpada, mas a iluminação vai ficar perfeita. Então, eu acho que se eu puder resumir, é fazer com excelência mesmo o nosso trabalho, sabe? Muito bacana. Eu acho que o Rafael não tá aqui, gente. Vocês vão morrer de curiosidade para saber quem é o Rafael. A princesa Alice, depois vocês sigam nas redes sociais que ela vai aparecer por lá. Até o Rafael Muito. também. Mas o Gustavo tá por aqui. Chega aqui, Gustavo. Depois de falar tanto de você, da sua voz aparecer de fundo, vem dar um oi pro meu pessoal. Eis que temos um menino no Pod da Gi. O primeiro, hein? Primeiro aqui, ó. Você representa bem esses meninos. Vem. Daqui esse É que ele tá na câmera. Isso. Isso, Conta gente. pra mim, qual é a sua expectativa pra Gênesis? Gente, isso não estava programado? Temos um menino no Pod da Gi? Rafael, você fala tanto do Rafael quanto assim. Gustavo, esse é nosso lema e pra sentar nesse banquinho você tem que admitir isso. Admita pra gente. Damas não fazem drama, damas fazem negócio. Exatamente. Agora responde pra mim, qual é a sua expectativa com a Gênesis? Fala aí, já que Super mulheres, e já- de verdade, porque eu tô ouvindo todos os podcasts e tem mulheres espetaculares. Ah, mãe, Assistam todos. muito bom. E conta pra gente, ô, Gustavo. A Sueli tá aí só no. Você viu que a expectativa dela é muito Nervosa. nacional. Daqui a pouco tem franquia da Gênesis rondando esse Brasil inteiro, hein? Realmente, então, a minha expectativa pra essa empresa em si é muito boa também, porque a gente sabe do trabalho que a gente faz dentro da empresa, sabe da qualidade que a gente consegue atingir dentro E da aonde a gente quer chegar? visual, dentro do marketing real, porque é algo que a gente já tem estudado, vamos dizer, eu tenho estudado muita coisa, então eu sei até onde eu posso alcançar, eu sei o nível que eu posso alcançar, então a empresa em si, focando nessa questão de excelência, a gente está investindo muito. E a gente acredita também que o nosso trabalho pode não, é reconhecido pela qualidade, entendeu? Então, eu também estou bem animado que nem ela. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. São dois garotos aí super nerd, né? O Gustavo aí é super talentoso, estudioso, menino incrível. De verdade também, né? Tirando a parte da amizade que eu tenho com a Suelen, né? O Gustavo conheci há pouco. Mas o projeto do Pod é um projeto de verdade que faço com muito carinho, porque pra mim, eu já falei isso 1000 vezes, vou falar de novo, uma das minhas maiores bênçãos na minha vida são as pessoas que eu conheço. Então, poder estar colocando essas pessoas frente pra falar pras pessoas que me seguem, que acreditam no meu trabalho, isso pra mim é muito importante. E pra mim era importante fazer isso da melhor forma possível. E se eu convidei vocês pra dirigir esse projeto, é porque realmente eu acredito muito no talento e na qualidade do trabalho de vocês. Então, pra fechar com um menino agora no Pod, acompanha a gente, o Gustavo já disse aí que tá acompanhando aí nossas gravações, as meninas são incríveis. Pra você que tá começando, a Suelen aí, eu trouxe ela com uma expectativa até de uma menina mais insegura, se saiu bem, se arrasou aí. Tá preparada, teve a sua bagagem, mas nem toda essa preparação, nem tá do lado de uma pessoa incrível como o marido, que também é um menino, mas muito talentoso, menino, super fera no que faz, mas
mesmo com toda essa bagagem, mesmo com esse apoio, mesmo não tendo a dificuldade financeira que a maioria dos empreendedores enfrenta aí no começo, ainda assim tem um friozinho na barriga, tem o medo, né? Sim. Ela se saiu aqui, tirou de letra, mas nas nossas conversas, vou contar agora um pouco, mas nas nossas conversas, por maior que ela seja super talentosa, inteligentíssima, é aquilo, mas será? Tanto que quando ela recebeu o convite do Pode, mas eu vou falar o quê, Gi? Então assim, a ideia do Pode com a Suelen aqui é mostrar que o começo, ele é assim, você pode estar animada, empolgada, mas dá medo. Claro, é E a- risco, né? E a dica é, vai com medo Vai com mesmo, Exatamente. sabe? E assim, uma coisa que eu bato muito na tecla, de verdade, assim, fora pros meus amigos, e até eu já falei isso pro Gustavo, a gente precisa aproveitar enquanto a gente tem energia. Pra quando a gente não tiver energia, a gente Vai não começar a precisar mais avacalhar fazer. que a gente quer mais velho. Sueli, se contenta. Não vem falar das... Imagina, a mulher não para um minuto. Só porque a gente não tem 20 anos. Mas não é, não, eu acho que não é nem a idade, é a vontade Não, é aproveitar mesmo. o tempo, com Porque certeza. hoje a gente tem tempo de errar. A gente tem chance ainda de cair, levantar de novo. Não por causa da idade, Sim. mas porque a gente tá Tem o tempo a favor de vocês, eu A favor, concordo plenamente. também. Dá pra gente pensar, né? Exato. Então, assim, eu acho que hoje é o momento mesmo da gente se jogar. Todo mundo que é jovem não precisa ter medo. A gente vê muito talento desperdiçado. Pessoas que estudam e, ai, mas é difícil, ai, mas é caro, ai, mas eu tenho medo. Não precisa de nada pra começar. Sim, é o que trava É guardar o talento na caixinha, né? Falar, meu, é pegar o talento e falar, putz, eu tenho tudo isso aqui, mas eu vou guardar porque tenho medo de... Então a gente deve ensinar da melhor forma, fazer ela uma casa do Joel, uma casa não, do podcast do Joel. Foi isso. O Joel, ele fala que a gente é telespectador da nossa vida. Então a gente deve viver ela da melhor forma. Então a gente vai ver vivendo nosso papel. Seja algo bonito. Exato, seu papel é algo mediano que nem perca tempo, né? Seja algo bonito, veja a sua vida de uma forma bonita. Você viva ela de uma maneira que você não se arrependa. Porque é isso. E tem orgulho, né, de olhar pra trás e falar. E uma coisa, assim, não sendo tão jovem quanto eles, né, eu sempre falo que, assim, até de errar dá orgulho. Quando você olha pra trás, você fala, mas eu tive coragem, mas eu fui lá. E a gente sabe que até os erros traz muito aprendizado. Então, o que não dá pra se orgulhar é de não ter feito. de não ter feito, exatamente. Então, assim, essa foi a intenção de trazer a sua aqui. Vocês vão acompanhar, talentosíssima. Eu tenho certeza que os próximos pods dela vai ser para falar de sucesso. Se Deus quiser. Mas a intenção foi trazê-las aqui para ver que empreender não é só sobre ter certeza, não é sobre cada um no seu momento. Vocês vão acompanhar mulheres aí em momentos muito diferentes do empreendedorismo. Mulheres mais velhas, mulheres já com sucesso, mulheres que tiveram sucesso e tiveram que dar 2 passos para trás. A minha história mesmo é que estava num certo patamar, quebrei, tive que recomeçar. Então, assim, isso é empreender. E para mim, Gisele, empreender é sobre ter coragem. Gustavo, para você empreender é sobre? Para você, Sueli, empreender é sobre? Acho que é sobre ter coragem mesmo, ter muita vontade, né? Então, pessoal, essa é a nossa dica. Acompanhe os nossos próximos podcasts. Presença ilustre de um menino hoje aqui no Pod da Gi. Acompanhe as outras meninas que vêm por aí. Beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Su, minha querida, Obrigada. muito obrigada. a você. Trouxe uma caneca aqui que eu quero que você conte que esse foi o primeiro podcast da sua vida de empresária e que vem